Agora, nós vamos incluir o nosso primeiro relatório, ok? E o primeiro relatório que nós vamos incluir, que eu vou ensinar vocês a fazer aqui, eu vou ensinar vocês a fazer uma carta de recomendação. Então, eu já tenho aqui uma carta de recomendação, uma carta de referência, ok? Nós vamos desenvolver esse modelinho aqui, bem básico, bem simples, só para iniciar, né? Para vocês aprenderem aqui os primeiros passos para fazer com que um relatório desse possa ser impresso pelo RMRap. Ou seja, pegar um relatório, está vendo que esse é um relatório do Word, né? Estou pegando um relatório do Word e vou copiar ele e colocar dentro do RMRap. Esses campos em vermelho são os campos que nós vamos alterar por campos da base, ou seja, campos do banco de dados, de forma que ele venha automaticamente sem eu precisar de ficar digitando todas as vezes. Os campos que estão na cor preta, né, são os campos fixos, campos que não mudam, né, não há necessidade de mudança. Portanto, eu posso copiar isso aqui, colar lá e alterar usando campos da base. Ok? Então vamos lá para o nosso primeiro relatório a ser desenvolvido, que é uma carta de referência. Então, olha só, para criar esse relatório de carta, da mesma forma, eu vou vir aqui, incluir um novo relatório. Eu vou colocar ele dentro do grupo de cartas, avisos e comunicados. Então, como que eu faço para colocar ele dentro desse grupo? Eu vou digitar 04, que é do grupo, ponto e um número qualquer, um código qualquer do relatório, né? Que vai ser o subnível 001, por exemplo. Então, vou colocar aqui carta de referência. Vai ser o nome do meu relatório. Vou marcar visível a todas as coligadas, né? Esse relatório vai ser um relatório do tipo genérico, porque ele vai ser impresso somente aqui por dentro do RMRap. Ele pertence ao RM Labore, ou seja, folha de pagamento. Eu não quero disponibilizar ele no menu. Salvei. Quando eu salvo um relatório, ele sempre vai trazer para mim essa mensagem aqui, que é se eu desejo usar o assistente para criar um novo relatório. O nosso relatório nós não vamos criar ele usando o assistente, nós vamos desenvolver ele completamente do zero, sem assistente nenhum. Então eu vou dar um não para essa mensagem e vou dar aqui um OK. Então olha lá, já está aqui, né, dentro do grupo 4 o meu relatório 4.001, carta de referência. Para mim editar a estrutura desse relatório, ou seja, começar a trabalhar na estrutura dele, eu posso simplesmente clicar 2 vezes sobre ele, ou eu posso marcar ele aqui e vir aqui em Processos, Editar Estrutura. Então vamos clicando 2 vezes. Então estamos aqui agora dentro da estrutura, né, do relatório. E todo relatório, quando ele é criado e que eu edito a estrutura dele, por padrão, ele já vai vir dessa forma, com essa árvore de relatório. Então aqui do lado eu tenho uma árvore de relatório. Então todo relatório criado, por padrão, ele vem com uma margem superior, uma margem inferior, um cabeçalho, um rodapé e no meio o detalhe, ok? Então, por padrão, ele sempre vem assim, e aí eu vou começar a configurar com base nesses grupos dessa árvore de relatório, ok? Mas antes de falar sobre isso, eu quero mostrar para você que aqui, quando eu abro a estrutura do relatório, ele criou bem aqui no final mais 3 abas que são pertencentes ao RM Report. Então, tem aqui o grupo RM Reports e 3 abas, onde a primeira se chama Início, a segunda Layout e a terceira Exibição. Na aba Início, ela tem algumas opções, que é salvar, né, o relatório, salvar o relatório para arquivo. Se eu quiser salvar, é como se eu estivesse exportando esse relatório, então eu salvo ele em arquivo. Abrir o arquivo desse relatório, então se eu tiver salvo algum e quiser abri-lo aqui, quando eu abrir, ele vai sobrepor
toda a formatação, toda a estrutura que eu tiver aqui. Então tem que tomar cuidado com isso, né? Se eu clicar aqui para abrir algum relatório por aqui, ele está abrindo e vai substituir toda a estrutura que já estava definida aqui, ok? Opção aqui da área de transferência, que é cortar, copiar, colar, né? Desfazer, refazer alguma coisa. Aqui a parte de estrutura, onde tem os grupos, né, da árvore de relatórios, que eu posso trabalhar. Filtros, então eu posso trabalhar os filtros do relatório aqui. Adicionar fonte de dados, que é onde eu vou adicionar as fontes de dados para inserir os campos dentro do relatório. E eu tenho a opção também de editar uma sentença SQL, caso a fonte de dados que eu tenho inserido no relatório é uma sentença SQL, ok? Aqui na aba Layout, eu tenho a opção de formatação, né, da fonte. Então, aqui o tipo da fonte, o tamanho da fonte, se ela vai ficar negrito, itálico, sublinhado, a cor da fonte, a cor de fundo da fonte e a cor da fonte, né? O alinhamento, né, à direita, à esquerda, no centro e justificado. E aqui uma ferramenta de organizar, né, os campos que estiverem no corpo do relatório, né? Eu posso alinhar eles usando essa ferramenta de organização aqui. Por fim, eu tenho a aba Exibição, que serve para mim dar um zoom aqui, né, na árvore, né, nos grupos do relatório. Como serve para mim diminuir o zoom também. Se eu quiser trabalhar aqui, ficar mais fácil de eu trabalhar o relatório, eu posso aumentar e diminuir aqui. Janelas que eu quero que apresente aqui no relatório. Então, por exemplo, eu tenho aqui 4 janelas. A de ferramentas, a janela de árvores do relatório, lista de campos e a de propriedades, né? Se eu clicar aqui no X, ele esconde, ele tira daqui essas janelas. Se eu quiser que elas voltem a aparecer, então aqui em exibição, janelas, basta eu marcar aqui novamente que essas janelas vão aparecendo. Então está aqui todas elas. Essas janelas, por exemplo, aqui do lado direito tem a lista de campos e ela tem um botãozinho de maximizar e minimizar, né? De forma que eu posso, por exemplo, eu quero ver maximizado propriedades. Então eu cliquei, ele maximizou. Ah não, eu quero ver maximizado a lista de campos. Então eu cliquei, ele maximizou. Ok? E tem a árvore do relatório aqui também, se eu quiser ver, ele aparece aqui como abas, dividindo aqui com a lista de campos. Ok? Então, só para facilitar, se por acaso você excluir aqui por acidente, né, qualquer uma dessas janelas, você pode vir aqui em janela e pedir para que elas apareçam novamente para você. Da mesma forma, tem esse ícone aqui, que serve para que ela esconda automaticamente. Eu posso ir clicando, ela vai esconder. Se eu quiser que ela apareça, basta eu passar o mouse em cima. Ok? No mesmo lado aqui a ferramenta. Se eu quiser que ela fique fixa, eu marco aqui de novo. E aí ela vai ficando fixa aqui para mim. Então essa é a parte de menus, né, do meu relatório e a parte de janelas para trabalhar o meu relatório. Ok? Então vamos para o próximo passo.